Olá pessoal do YouTube, bem-vindos a essa continuação do vídeo, tá? Do vídeo anterior. Eu fiz uma parte 1 naquele vídeo, né? E então assim, recapitulando, né? Esses canivetes da Victorinox não tem mais condição de fazer a coleção, porque o pessoal tá cobrando pelo canivete usado, tá? O preço do canivete novo. E eu acho uma puta falta de vergonha na cara. Bom, continuando então aquele vídeo, né? Não vou nem colocar vinheta, tá? Vai ficar assim mesmo esses vídeos, porque são vídeos de desabafo, provavelmente não vai dar nem muita visualização, então eu vou deixar dessa maneira mesmo. Pois bem, se você está chegando direto aqui na parte 2, convido a assistir a parte 1. Coloca aí 2 vezes aí a velocidade e tal, mas eu fiz um vídeo, uma primeira parte, que é um vídeo de opinião sobre a realidade aqui dos itens de DC, tá? Mais do canivete, né, falando propriamente dito, porque é minha praia, tá? E assim, vou continuar a história daquele vídeo que eu tava falando da, da coleção, né, como que eu comecei a colecionar canivete e tal. Às vezes a gente perde um pouco a dimensão também, pessoal, tava pensando aqui comigo, a gente perde um pouco a noção da dimensão do que vira a coleção, né? Por exemplo, às vezes a gente compra o primeiro, compra o segundo, quando a gente vê, a gente já tá, sei lá, com 30 itens, 40 itens. Eu tenho aí por volta de 100 itens, tá? Só de canivete. E às vezes a gente para e olha e fala, nossa, é muita coisa. E às vezes a gente para e pensa e começa a olhar coisa nova e a gente quer continuar comprando. É complicado. Bom, então eu falei que o item estava meio que explorado, né? O preço. E assim, não é para ser polêmico, né? Mas é para ser construtivo aqui, tá? Por exemplo, olha, esse canivete aqui, eu adoro esse canivete, tá? Tem esse canivete aqui faz que, um ano mais ou menos um ano, tá? Esse canivete é um Opinel número 8, tá? E, cara, eu adoro esse canivete. Esse canivete aqui é muito bom, corta muito, é bonito, é leve, pra mim é fantástico por DC, tá? Eu comprei esse canivete aqui para comemorar uns 1000 inscritos aqui do canal, tá? Então assim, nossa, jamais vou me desapegar desse canivete, entende? Adoro esse canivete, mesmo. Mas é um cabo de vassoura com uma lâmina, entendeu? Entendeu aí? É um cabo de vassoura com uma lâmina, cara. É tipo assim, é diferente, tal, mas eu uso uma barrinha da Náutica aqui. É um francês brasileiro, que nem o Jacan. Mas assim, ó. Então assim, um canivete desse que eu mostrei, pô, lá fora, lá na gringa, né, que fala, na Europa, sei lá, deve custar 10 euros. Assim, a gente precisava ter aqui no Brasil um canivete brasileiro desse naipe por 10 reais. Minha opinião é essa. Tá bom, tô exagerando, tô forçando a barra. Mas, sei lá, que nem o Tramontina. Se o Tramontina tivesse a qualidade desse canivete aqui, tá? Por 20, 30 reais. Beleza, cara. Tava excelente, entendeu? Excelente, eu acho que mais que excelente, né? Mas assim, então tem isso. Tem alguns itens que eu fui adquirido em segunda mão e eles ficaram comigo porque eu comecei a colecionar faz muito tempo e sempre que eu encontrei uma oportunidade eu pego e compro. Mas, na minha opinião, é, a gente tem que saber ver a oportunidade, entende? E não, como diz meu pai, dar milho para bode,
sabe? Você criar o bode, você tem que criar o bode a capim, não a milho. Senão você vai para falência. Tá? O bode come milho, come, adora. Mas tem que dar capim, porque não dá para sustentar ele com milho. Então, assim, é gastar mais do que necessário, entende? Eu tenho comigo isso. Então, assim, eu prefiro às vezes perder a oportunidade, ficar sem mesmo, do que pagar caro mais do que vale. Pagar o que vale é uma coisa, pagar mais do que vale que é o problema. Entende? Na minha opinião, cada um faz o que quer com o seu dinheiro, né? Mas novamente, quando, sei lá, o preço do arroz sobe muito, o preço do feijão sobe muito, o que a dona de casa faz? Come macarrão. Quando a carne explode o preço lá, carne de gado, né, de bovino, explode o preço, o que o dono de casa faz? Corta e come frango, certo? Então, assim, tem que saber minimamente o que se faz. A gente fica com muita idolatria, gosto muito, pô, gosto mesmo, acho legal demais. Mas não pago tudo que o mercado pratica, não. Bom, e a dica que eu queria passar basicamente era isso, né? Passar para vocês essas informações, tá? E juntamente a isso, falar um pouquinho da coleção também, né? Então aí, pessoal, eu comecei a conhecer, né, alguns outros itens, tá? Que nem tem canivete que eu tenho, que são canivetes, ó, que nem esse canivete aqui, ó, Taui 1881, tá? Esse canivete aqui é muito bom. Nossa, quebraram alguma coisa aqui. Esse canivete é muito bom, não tem jogo nenhum, já tem review aqui no canal, tá? É o preço desse outro aqui, tá? Mas assim, tem a mesma função? Tem, corta igual, tá? Só que esse tem mais qualidade do que esse. Ambos têm bom preço. Então assim, e ambos fazem a mesma coisa também. Descasca uma fruta, abre uma caixa, faz isso, faz aquilo. Tá? Enfim, os dois têm trava backlock. Né? Aquele lá é midlock, que é aqui no meio, né? Mas, descobri. É meu irmão matando mosquito com a raquete elétrica. Bom, então assim, outros canivetes legais aqui, ó. Quer ver? Cara, esse canivete aqui é legal pra caramba. Ó, Proc. Canivete barato e canivete bom. Aço carbono, resistente. Cara, nada pra falar. Custa 30, tá? Então assim, não precisa gastar. Se colocar eles à prova, tá? Da lâmina, né? No caso, isso aqui é multitool, né? Vamos lá. Lâmina à prova, eu acho que esse aqui ganha. Tá? Porque é bruto. O bicho é bruto. E se quebrar, dane-se. Não custa 600, custa 20 vezes menos, cara. Então assim, usa a cabeça para EDC, tá? Usa a cabeça. O EDC tem que funcionar, entende? Você vai colocar coisa que funcione. Porque meu Letterman, não sei o que lá, Ribar, meu Letterman Signal, foi uma conquista. Ok, muito bom. Sem condição, usa, sei lá. Só que se você perder, você consegue comprar outro. Não sei nem por que ter. Porque assim, pro americano é barato. Agora, a gente tem o que é da gente aqui. Entende? Ó, começa a ficar um pouco mais caro. Mas também é ótimo canivete. Tem lâmina de aço carbono, tá? Assim, o Proc ainda é mais seguro, tá? Custa metade do preço. Esse canivete aqui tá na casa de uns R$ 60. Tem até um cheiro de resina gostoso no cabo. É legal. Mas assim,
não é um preço exorbitante, entende? Uma baita lâmina afiado pra caramba. O que mais que eu tenho aqui de legal pra mostrar pra vocês? Ah, ó. Esse aqui também funcionou pra caramba. O Quick da Aztec. Canivete bem legal, bacana. Tem essa pederneira aqui que não me agrada muito, mas é um charme dele, né? Mas, cara, na época que eu comprei esse canivete eu não paguei nem R$ 40. Hoje tá na faixa dos 80. Por quê? Dobrou de preço? Por quê? Por que dobrou de preço? Porque tem youtuber falando bem. Deve ser. Eu penso assim, cara, por 80 não vale os 80, sabe? Eu pagaria menos. Ó, esse aqui é um canivete bonzinho também, tá? Se eu não me engano, esse aqui eu confundo eles, tá? Mas esse aqui é vendido como tal, Yasho. Ou esse que é vendido como Zebu, eu nem lembro, tá? Mas ele é bom. Eu tirei o clipe para ele ficar mais fino, tá? E ele tem uh, a lâmina aqui mais resistente a molo que esse. Mas é um canivete bem bacana. Não dá para abrir no One Hand aqui também, tá? Ele só tem isso aqui de enfeite. Mas é um canivete bem legal. Ele tem um fio legal também, né? E detalhe, não tem jogo nenhum, tá? Ó, super firme. Canivete chinês, tá? Então assim, vale bem a pena. Qualidade não é lá aquelas coisas, mas eu tenho prezado bem mais por ter o item que eu posso usar assim indiscriminadamente, sabe? Sem medo de ser feliz, do que um item que eu vou ficar com firula, igual eu fico. Eu vou falar pra vocês de coração, eu fico com firula de usar esses Victorinox. Tá, eu fico pensando, puxa, e se eu perder? E se me roubarem? E se eu sumir? Sei lá. Entende? E se eu for usar pra fazer alguma coisa séria mesmo e quebrar? Por isso que ultimamente também eu tenho levado no meu kit da mochila, não levo no pescoço. E geralmente tá no meu kit da mochila essa faquinha aqui, porque se eu precisar de uma faca pra arrebentar mesmo, vai ter ela que ser. Vai dançar o tango. Agora, geralmente não acontece, então assim, mas como a gente sai e não sabe o que vai encontrar, né? Vale a pena ter. Enfim. Que mais que eu ia conversar aqui com vocês? Da tarde já da noite, pessoal. Já são 10h20 da noite, estou aqui gravando. E eu acordei cedo hoje. Pois bem. Então, assim, eu comecei. Para finalizar, né? Eu comecei a coleção e aí eu fui migrando para outros modos, tá? Como eu disse, tenho vontade de fazer coleção, né? Do Corneta, tá? Tenho vontade de fazer coleção do Proc, tá? De comprar mais itens. Porque assim, são itens bons, tem qualidade, são mal acabados, né? Mas são baratos. Então dá pra comprar, se divertir, brincar e tal. E você não gasta tanto, entendeu? Porque tem coisa aí, pessoal, que tá sem condição. Esse canivete aqui é legal pra caramba, tá? Ele custa uns R$ 50, na faixa de uns R$ 50. Ele é Black Stone Wash, né? Essa pintura preta aqui, tá? Chama Black Stone Wash. Ele tem ele tem um peso muito avantajado, tá? E eu acho que incomoda, assim. Eu acho ele super bonito, gosto de ter, né? Inclusive essa lâmina dele aqui, né? Que é tanto. Dá um pouquinho mais de trabalho para afiar, eu achei que fosse pior, né? Mas tenho me virado super bem também com ela. Só vou me desfazer por questão assim de ser muito pesado, tá?
Esse daqui também não faz muito sentido na minha coleção, eu acho. Por conta justamente aí do estilo da lâmina dele, que tem esse formato aqui, tá? Então assim, e detalhe, né? A gente coloca ele no bolso de assim, ele enrosca essa parte. A gente coloca de assim, ele enrosca essa parte da lâmina. Tá? Mas assim, é questão de gosto, tá? Então não tenho nem medo de falar, porque eu sei que alguém pode ser que se interesse e vai agradar essa pessoa. Tá? Principalmente se ela for, por exemplo, se ela for lâmina de caça, pô, o cara gosta de caçar, é legal pra ele. Então, por que não ele vai... Por que ele não vai querer? Entende? Pelo contrário, né? Igual eu gosto de ter um IDC preparado. Se eu encontrasse um Letterman barato, tá? Aqueles multitool mesmo, alicate e tal, pô, você acha que eu não compraria pra fazer par com esse aqui? Tô inventando, tá, pessoal? Mas basicamente é isso. Fora que tem algumas coisas aqui que eu faço, né? Que nem essa bainha aqui eu que fiz, tá? Essa bainha aqui também, ó. Tá? Com a Victorinox eu que fiz. Com um passador de cinto. Aqui, ó. Tem um passador de cinto e tal. Tudo feito com alça de mochila quebrada. Esse daqui também é feito com alça de mochila quebrada. Tá, ó. Esse aqui também é outro que eu adquiri de segunda mão. Um canivete muito legal, né? Imperial. É um canivete chinês, tá? Mas tem uma qualidade muito, muito, muito boa, tá? Não tem jogo nenhum aqui, ó, tá? Desculpa, tem um joguinho só. Mas assim, normal, tá? É... Cara, canivete assim, espetacular, tá? E eu que fiz essa bainha pra ele, ó, tá? Tem essa argolinha aqui pra prender no bolso, tá? Porque ele não tem, justamente porque ele não tem o olhal, né? Então eu pus a argolinha aqui e tal, coloco o clipe aqui com a corrente, ele fica dentro do bolso, suspenso lá. Ele não abre muito fácil também, né? Então, ó, é uma opção, tá? Eu que desenvolvi, no caso, né? Deixa eu colocar ele no lugar que eu peguei aqui, porque depois eu não acho. E, bom, concluindo aqui, né, no caso, a minha coleção então foi desse jeito que eu comecei, e é desse jeito que eu tenho mantido, tá? Esse canivete aqui, ele é bem legal, provavelmente eu vou soltar o vídeo dele logo, né? É, ele vem nessa caixinha aqui da Spider e tal, quer dizer, sem escrito, né, Spider. E ele vem. Eu coloquei esse forca-gato aqui também, né? Porque não dava para abrir muito bem ele com uma mão só. Até dava, né? Ó, até dá para abrir, mas é meio ruim. Então eu coloquei isso aqui, ó. Fica excelente para abrir, se necessário, né? É, ele tem uma lâmina bem em formato folha também, né? Que me agrada bastante. Que é semelhante à do outro que eu mostrei, a do Quick também e tal. E aí foi isso, né? Hoje eu tenho focado nisso. Tenho vontade de fazer coleção de algumas marcas, tá? Tenho coleção hoje do Xingu, né? Gosto também da marca Xingu. Taui. Taui, na minha opinião, tem muita coisa que uh, que é baixa qualidade, assim, tá? Mas tem alguns canivetes que nem aquele 1881 que eu mostrei. Tem o 313. Tem o 3, que é um 313, né? Tem o 313, tem o 315 também. Muito legal, tá, ó. Eu tô aqui com o 315, tá, ó. É muito legal, tá? Esse canete que eu comprei ele, tal, eu não gostei muito. Depois eu comecei a comparar com o outro. Comecei a usar, ele começou a ficar mais macio e tal. Baita canivete, tá? Baita canivete. Na faixa aí de o que, uns 40, 50 também, tá? Mas aí vai no estilão que você gosta, né? Você gosta mais daquele estilão da lâmina do Spider? Você gosta mais do estilão do Victorinox? Eu não tenho todos os itens aqui, mas tem itens aí que são parecidos com
com o case, por exemplo, que lembra um pouco o Victorinox, né? Tem 2 lâminas, 3 lâminas. É bacana, não custa o preço do Victorinox. Entende? Que mais? É... Mas enfim, a moral da história é essa que eu queria passar com com comparação aqui, no caso, são valores. Tá? Vê a proposta que você quer fazer, a coleção ou o seu EDC, e o quanto você consegue investir. Tá? Pesquisa muito na internet, que tem muito review de item, tá? Mas tenta não ser enganado também, porque tem gente que faz review do item de forma tendenciosa, tá? Eu tento não fazer, porque às vezes também é difícil para quem faz não ser tendencioso, às vezes você tá apaixonado por aquilo, enfim. Tem itens que eu considero assim novos que eu não me arrependo, tá? Ó, essa faqueta aqui eu não me arrependo, tá? Apesar do item ser preto e eu acho que desbota, então se usa muito. Mas se você não liga para isso, ó, não me arrependo, tá? Esse Tower também, pra mim, eu só me arrependo por questão do peso e tamanho, mas não é culpa dele, é culpa minha. E pode ser às vezes até que da outra pessoa que for comprar é a preferência dela, né? Ó, esse aqui, Bianchi, não me arrependo. Aquele que eu mostrei antes, o 315 e o 313 da Taui aqui, não me arrependo. O 1881 lá, não me arrependo. Que putz, são 40 perfeitos assim. Tô falando do que tem preço no mercado hoje também, tá, gente? Trevo também. Sempre tive trevo. Sempre são canivetes ótimos, tá? Não me arrependo. Que mais? Puxa. Bianchi. Não me arrependo. Falando marca mesmo, tá? Xingu, não me arrependo. Teve canivete da Xingu que eu comprei para fazer a coleção agora, tá? Que acredito que tem uma âncora no cabo. Cara, eu comprei aquele canivete, não fiz nem review ainda, já tô dando spoiler aqui. Comprei aquele canivete, não fiz nem review, usei um pouco. Uh, ele é um baita canivete. Eu achei que era um canivete vagabundo da Xingu, sabe? Porque tem um Xingu que é vagabundo. Não lembro agora o nome dele. Mas é um, acho que chama Samurai. Acho que é Samurai. Tem uma trava backlock assim, tá? No fundo do cabo aqui assim, mas eu nunca tive, tá? Custa tipo R$ 12 na Shopee. Mas putz, não passa confiança não. Não sei se é afiado, se afia bem, qual que é o aço que usa, não sei. Mas dos outros, inclusive os baratos, tá? Já tem review aqui no canal também. Tem aquele da lâmina preta, aquele pretinho inteiro. Tem aquele outro que tem, que é Skeleton cabo. E ele é vazado assim, né? Porque Skeleton e ele tem a lâmina preta e o cabo camuflado. Não me arrependo, aquele canivete é excelente, tá? Tem a ressalva da lâmina preta, que pra mim só tem beleza. Mas desbota eu fico chateado. Mas é coisa minha. Agora, pro sentido usabilidade, sentido para colocar na EDC para bater, cara, pode ir sem medo. Sem medo nenhum de ser feliz. O da âncora, ela também não lembro agora o nome, tá? O modelo, né? Que é XV sempre mais alguma coisa. Mas, putz, o canivete é muito bacana, tá? Funcional, leve, parrudo, pau pra toda obra, assim. Você pode comprar ele sem medo de ser feliz. E vai dar certo, e você vai gostar e vai querer mais canivete da marca, tenho certeza. Tá? Ele lembra um pouco esse daqui, o cornetinho aqui, tá? Esse aqui, por exemplo, é um canivete que o meu pai tinha, e depois ele acabou perdendo dele. Aí eu comprei, mas claro, antigamente tinha uma qualidade um pouco melhor esses canivetes aqui. Tá? Depois foi dando uma caída, né? Inclusive, assim, esse aqui que é o recartilhado, né? Que chamam de escama de peixe.
tá? Ele também é um canivete que, assim, tem gente que fala que ele vem torto aqui, que ele vem com pino fora do centro e tal. Então, assim, as cornetas que eu tenho, acabou que eu tenho porque eu comprei eles, arrisquei e deu certo. Mas tem gente que fala, desses lotes aqui mesmo, dos canivetes, né? Tem gente que fala que deixa muito a desejar, tá? Então eu acabo sendo honesto sempre e falando essa ressalva, né? Às vezes você vai pensar, poxa, por exemplo, da Xingu mesmo, eu já tive alguns Xingus que eu comprava, vendia, comprava, vendia. Teve canivete que eu comprei, era do mesmo lote, comprado praticamente na mesma loja, ao mesmo tempo. Cada canivete vinha, por exemplo, com uma pressão na mola diferente, tal, tal, tal. Então, dá diferença nos itens, né? E a gente tem que prestar atenção nisso para não dar problema pra gente, né? Porque às vezes vocês estão vendo aqui os meus vídeos, tá? E não acompanho o canal no sentido de ver todos os vídeos, acompanhar tudo, né? Nisso de não acompanhar tudo, eu falo o review de um canivete, às vezes posteriormente eu vou descobrir que aquele item sofre variação, e aí vocês não estão sabendo, tá? Se quiserem, tá? Eu entro em live. Claro, eu preciso ter disponibilidade para isso. Não é sempre que dá. Mas, se quiser, eu entro em live e mostro como faz alguma coisa. Mostro mais um item, vocês vão perguntando, eu vou respondendo na live, tá? Não tem problema nenhum, tá? Eu sempre tô tentando responder, principalmente nos comentários, né? Teve um vídeo que a gente fez há muito tempo, depois a gente tirou shorts, cortou e recolocou esse vídeo, que é um vídeo que eu faço uma espécie de um chaveiro com corda com um isqueiro, um bique. E deu muito view esse vídeo. E recentemente uma moça inclusive, respondeu no vídeo, nesse vídeo reeditado, falando que gostou muito, tal. Eu convidei ela a entrar em contato comigo, inclusive pelo Instagram, para bater um papo, conversar e qualquer coisa eu dou dica também, tá? Eu não me importo de dar dica, eu só não tenho tanto tempo, tá? Às vezes, mas é questão realmente de marcar. Eu não tenho muita frescura para esse negócio de passar contato. Só que às vezes eu tento focar mais na plataforma aqui do que, por exemplo, passar WhatsApp, etc. Mas tenho tenho bastante vontade de me dedicar e ensinar bastante pro pessoal, principalmente porque assim a gente faz o conteúdo aqui pensando basicamente nisso, porque remuneração por remuneração, cara, demora muito, não vem, entendeu? A gente não alcança os inscritos necessários, é difícil, sabe? Só que eu sei que a gente faz por hobby, entende? E, poxa, eu não vou deixar meu hobby para trás por conta de que não deu certo de monetizar. Dane-se que não deu certo de monetizar, é só uma rede social, entendeu? Só que eu faço o canal com carinho, enfim, é meu jeito de ser. Pode ser que eu seja um trouxa, né? Mas eu tenho vontade de ajudar os outros, sabe? Eu gosto do assunto, por que não ajudar, entende? Isso que às vezes chateia tanto alguma pessoa que vem. São muito mais comentários carinhosos que comentários é, desse tipo decepcionante, né? Mas que são os haters. Mas é aquele negócio, tá? A gente recebe um comentário carinhoso, responde e tal, e você vê, a gente às vezes se coloca à disposição para explicar, né? Inclusive,
O pessoal, homem, né, tal, gosta desse assunto, tal, já é uma coisa mais prática, né, mais corriqueira, mais comum, né? A gente vê o pessoal que gosta disso, né, entrando em contato, seguindo, curtindo, tal, porque gosta. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho assim maravilhoso quando uma moça entra em contato comigo aqui no canal, sabe? Interessada em algum assunto, enfim, porque é um público que eu gostaria muito, muito de conquistar, sabe? É claro que o EDC feminino não vai ser nunca igual ao EDC masculino, e para mim fica muito mais longínquo de conseguir trazer dicas sobre isso, né? Mas, poxa, você vê, se a menina gostou uma espécie de um chaveiro que eu fiz lá com o isqueiro, né? Que é um nó, basicamente, lá travado, né? Que recobre o isqueiro inteiro, assim, né? Então te proporciona que você tenha o fogo no isqueiro e a corda. Se ela entrasse em contato comigo, eu ia fazer de novo um vídeo para ela, assim, atendendo de forma particular, entende? Ou uma chamada, talvez, enfim, mostrando como fazer, etc. Contando as coisas, enfim, de tanto que eu gosto. Então, queria deixar essa mensagem para vocês de que a gente faz as coisas de forma carinhosa e que a gente está sempre à disposição e é o que a gente gosta de fazer, que eu gosto de fazer no caso, né? Pois bem, é, peço aí perdão pelos desabafos, tá? Realmente eu não aceito, tá? Algumas questões aí, ir no EDC de questão de preço, tá? Realmente eu acho, assim, na casa do absurdo que algumas pessoas fazem e outras pessoas aceitam e assim vai, né? Acho, putz, um absurdo, cara. Pra mim não faz o menor sentido, tá? E às vezes, muitas vezes é pra ostentar. A gente vê vídeo aqui na plataforma, pessoal ostentando, falando, sabe? Dando uma de gostosão, tá bom. E, meu, sei lá, depois que a gente compra 10, 20 canivetes, sei lá, qualquer um pode, entendeu? Qualquer um pode. E vai meio que na questão de como ser vendedor, entende? Sei lá, tem cara que compra Spider falso e vende como original aí, sabe? Eu não tenho nenhum, nem quero ter também Spider, se dane. Mas eu acho bacana o formato e tal. Só que tem cara que compra e quer vender feito original. Tem cara que quer vender o original tudo esculhambado pelo preço dele novo. E sei lá, isso me revolta. Eu sei que não é problema de ninguém aqui, né? Mas queria fazer esse desabafo, além de tudo. E queria dizer para vocês, né? Espero que assim, quem assista esses dois vídeos que eu fiz, tente no mínimo do mínimo, tá? Se você se convencer de procurar algo mais funcional para o seu EDC, sabe? Mais funcional do que caro. Não que o caro não seja funcional, é funcional demais. Mas aquele item que você pode pôr para jogo mesmo e pronto, sabe? Na minha opinião, tá, gente? É o item mais barato, cara. Entende? É o item mais barato. Então, assim, tem alguns itens aqui no EDC que, por exemplo, como eu não tô sempre com canivete com tesoura, o que eu faço? Coloquei no meu kit de mochila aqui uma tesoura, tá? Ó, só precisava ter uma tesoura. Tenho itens aqui, ó. Inclusive essa faca aqui vai aqui junto com a tesoura, ó. Tenho itens aqui que nessa lanterninha aqui, ó, tá?
Essa lanterninha aqui é uma lanterninha da Shopee. Aí outro dia eu tava vendo um vídeo e tal, eu vi a pessoa falando, coloque um item confiável, não sei o que. Cara, sabe quantas vezes eu usei essa lanterna? Tô falando pra minha realidade. Não pode não ser a sua. Por exemplo, eu uso essa lanterna na mochila. No meu DC que eu mostrei aqui pra você, já tem review aqui no canal. Pra quê? Cara, meu horário de trabalho, eu saio do trabalho mais ou menos das 10 da noite. Já tá escuro. Sou daqui da região do ABC Paulista. O que acontece? Às vezes chega aqui perto de casa, uma vez ou outra na vida que não tem luz na rua. Pra não ficar pegando celular e lanterna do celular, o que eu fiz? Coloquei essa lanterna. Mas vamos dizer assim, porque se eu tiver uma emergência um dia e eu sei o caminho a pé para casa, entende? Se me vindar, eu venho para casa. Mas se eu precisar e ela estiver lá, vai facilitar muito. É, às vezes seu item não pode falhar, tudo bem, entende? Mas no meu caso, pode falhar. E quando eu vejo alguém fazendo um review de um item de preparação e não leva isso em consideração, me irrita, sabe? Irrita porque a pessoa se dá de tão preparadora e tão autossuficiente, mas está ainda numa bolha de ignorância tão grande, sabe? É isso que acontece, é uma bolha de ignorância, para mim é isso. É uma bolha de ignorância tão grande que ela tem que falar que a lanterna tem que ser uma lanterna, é, não lembro agora, Surefire, alguma coisa assim, uma lanterna cara de tipo R$ 300. Cara, a minha acho que custou 13, entende? Eu tô feliz com ela. Pra mim é uma baita lanterna recarregável, nem bateria não gasta. Tá ótima essa lanterna, eu já usei ela em casa. Aí depois eu comprei mais duas novas pra pôr em casa, que eu uso todo dia. E aí depois eu coloquei ela no PDC e tá ainda aqui, tá funcionando. Essa lanterna vai fazer pelo menos por baixo aí uns 5 anos. 5 anos. E tá funcionando perfeita. Então assim, eu começo a comparar o que as pessoas pegam com o que eu já fiz, sabe? No começo, eu acabei acabei que não sabia muita coisa. É, me lasquei muito pouco, porque eu sou muito analítico, tá? Eu analiso muito antes de comprar, antes de gastar em alguma coisa. Mas, quando eu vejo alguém falando besteira, eu não fico comentando, eu não fico fazendo hate, entende? Deixo ela. Mas eu acho que, assim, posso trazer aqui pro canal, posso falar, não tô citando o nome, entende? Se a pessoa achar que não deve ser assim, é simples, é só não postar mais. Enfim. Só que assim, eu não tô citando nome, então pode ser foi você, desconsidere, porque pode ter sido outra pessoa. Eu só tô falando uma situação, entende? Não me interessa quem foi. Só que assim, é bolha de ignorância. A gente tem que tentar considerar todos os fatores. Existe uma racionalidade limitada, sabe? A pessoa acha que todo mundo vive igual ela vive. Por exemplo, eu não dirijo, não tenho CNH. Por opção. Porque a minha realidade me favorece nesse sentido. Entende? E aí, nossa, você tá no mundo da preparação e não dirige? Não dirijo. Enfim, o que tem? Meus pais dirigem sem precisar salvar o outro, salvar alguém aqui em casa. Um salva o outro e, enfim. Um dia vou precisar dirigir, vou tirar minha CNH. Mas, enquanto eu não quiser, não sou obrigado. E assim, na minha realidade, alguém vai me condenar por isso? Opção minha, entendeu? É... Mesma coisa é descer. Então assim,
pessoa acha, gente, não existe EDC certo. A pessoa acha que o EDC dela é o certo. Então eu vou pegar meu EDC e vou obrigar todo mundo a fazer igual porque o meu é o certo. Não tem certo, não tem errado. Entende? Igual profissão. Pô, tem profissão certa, tem profissão errada? Não, todas são dignas. Sei lá. Você vai ser jardineiro, lixeiro, carpinteiro, ou você vai ser advogado, médico, dentista, juiz de direito. Todas são dignas. Até político é digno, sabe? É, revolta à parte. Até político é digno. Desde que seja honesto, né? Sabe? Então, assim, falta princípio mesmo, falta questão de percepção, bom senso, sabe? Pra antes de falar, pensar na besteira que está sendo falada, sabe? A gente começa a ver isso e começa a dar uma, uma degringolada, assim, uma desanimada, sabe? Mas não pode nunca esquecer que a gente está aqui para ajudar, entende? E para literalmente aí no caso é, alertar o pessoal sobre esse tipo de coisa que rola na rede social. E olha, de uns tempos para cá tem ficado cada vez pior, sabe? Tá cada vez pior. Tem gente é, tem gente fazendo vídeo para enganar os outros, sei lá, numa situação que a gente tá que depende de alertar as pessoas, que depende de ajudar as pessoas, sabe? Não de fazer alarmismo. E aí, como fica, sabe? Não sei se o termo que eu usei é correto, alarmismo, mas sei lá, você, você vê o pessoal falando de itens caros e rebuscados, sabe? Que podem facilmente ser substituídos por itens mais em conta que vão fazer a mesma coisa. Quer gastar, gasta, mas o pessoal fala sobre DC como se só existisse aquele item caríssimo, sabe? Agora, estou pensando aqui também nas situações que apresentam nos vídeos, sabe? É que tem coisa que eu não posso falar, senão vai todo mundo descobrir, ah, foi o fulano, sabe? Mas a gente começa a pegar uma experiência no assunto e começa a ver gente que a gente gostava de seguir, que a gente tinha algum apreço, sabe? Literalmente falar besteira, sabe? Sendo que a pessoa tem esclarecimento para aquilo, a pessoa não precisava falar besteira. Então, assim, eu acho que o mínimo que eu preciso fazer no caso, tá? O mínimo que eu preciso, que eu tenho obrigação de fazer, é trazer a público, né? E alertar, sabe? Eu estaria sendo, na minha opinião, eu estaria sendo conivente com as groselhas que falam se eu não alertasse, se eu não trouxesse isso à tona e falasse e trouxesse a discussão aqui no canal, sabe? Justamente para alertar, ajudar, né? Fazer um, um alerta e um apelo também, tá? Para que as pessoas se preparem sem ser enganadas, né? A enganação, pessoal, vocês podem perceber, tá em todos os lugares, tá? Então, assim, a gente precisa saber seguir da melhor forma a vida da gente, porque tudo que a gente constrói durante 10 anos, numa
um piscar de olhos a gente perde, tá? O que a gente precisa zelar e é o que vai ficar na memória é quem a gente é, o que a gente defende, né? E o como a gente pensa, sabe? É, eu já pensei várias vezes em desistir do canal, sabe? Mas como a gente, o que me prende com o canal ainda é justamente devolver o conhecimento ou contribuir com o conhecimento que eu adquiri aqui na plataforma durante vários anos, tá? Então acho que o mínimo que eu posso fazer é trazer conhecimento, enfim. E uma coisa que eu tenho pensado muito é trazer essa criticidade pro canal, tá? Porque canivete é que eu gosto do assunto, eu gosto do item, enfim, não pretendo parar com isso. Mas canivete a gente compra, perde, compra outro, quebra, conserva, faz coleção, enfim. E hoje em dia tem item aqui, ó, barato, acessível, enfim, que todo mundo pode ter um e vai ser super feliz, sabe? Só que tem que ter senso crítico nas coisas e principalmente quem forma opinião, quem traz conteúdo, a grande mídia muitas vezes é paga para aquilo, dá opinião, faz a matéria tendenciosa para aquilo que ele defende, sabe? Agora tem cara que não ganha quase nada, sabe? Pra ser patrocinado, sabe? Cara que se vende aí por um item de DC. Vou falar que item foi, mas, sabe? Pô, o cara se vende, sabe? Porque patrocínio. Tá bom, beleza. Eu até entendo que, assim, às vezes a pessoa tá tão na merda, na miséria, né? Que ela precisa daquilo, ela tem que se sujeitar para ter aquele patrocínio, ganhar aquele dinheirinho, sabe? Agora, você ganha um item de DC porque você foi patrocinado, entendeu? E aí você vai se corromper pro resto da vida com aquele item, sabe? Ah, mudou minha vida. Tá ok, mas quantas pessoas que você podia ter mudado a vida dela falando pra ela que aquele item lá é caro, que aquele item lá, se ela não precisar, se ela não tiver condições, ela não precisa se endividar para ter, beleza? Quantos? Quantos que não fazem isso? Quantos que deveriam fazer isso, eu tô dizendo, né? Quantos deveriam fazer isso, têm a oportunidade de fazer isso, não fazem, sabe? É... Chega a ser triste, gente. Chega a ser triste a gente ver esse tipo de coisa acontecendo, sabe? A gente tá num país que as pessoas, os brasileiros deviam se ajudar mais, serem mais solidários e solícitos um com o outro, sabe? E não tentar só passar rasteira, sabe? Eu falo isso de boca cheia mesmo, tá? O meu conteúdo é para ajudar as pessoas, sabe? É para ajudar as pessoas. Pode ser um review, um item, sabe? Que aí entra mais para entretenimento, enfim, né? Mas o meu conteúdo é para ajudar as pessoas. E olha, vou dizer para vocês, daqui para frente, cada vez mais esses conteúdos do canal Detalhismo vão vir para
terem crítica, tá? Para ter opinião, para ter crítica e para abrir o olho do pessoal que segue. Porque tô cansado, pessoal. Tô cansado de ver besteira, principalmente aqui no YouTube, tá? Vídeo, vídeo, vídeo curto aí na internet, a gente vê a roda também, só que lá é curto. Você fala, tá desconexo porque é um trecho e etc. Mas tem tem coisa, tem coisa que a gente não, que é difícil deixar passar, sabe? Novamente, cada um com sua opinião e tal. Só que eu tenho meu espaço aqui também. E se você quer ter o seu aí, ó. Você tá aí? Do outro lado da câmera? Quer ter o seu? Cara, faz seu canal também. Só que não se corrompe. Entende? Tem cara falando, ó, outra que eu vi, tá? Isso eu vou falar porque deve ter mais de um. Tem um canivete agora na Shopee que ele é tido como D2, né? E nossa, virou queridinho do DC, tá? Tem um monte de gente falando desse canivete. Eu queridinho do DC, não sei o que lá, melhor canivete que eu já tive e tal. Só que assim, tem um pessoal falando como se isso aí fosse o único canivete que existe na face da Terra, sabe? Então assim, beleza, você comprou o seu, mas o meu não presta, o meu não corta, sabe? Aí você começa a entrar naquela parte do igual a questão do fio do canivete, sabe? O fio da lâmina, da faca, o que seja. Eu falo canivete porque tudo é canivete. Mas, tipo assim, tudo é faca, né? Mas, enfim, eu falo canivete. O que acontece? Cada um tem a sua opinião, tá? Beleza. A minha opinião tem que ser funcional. A partir do momento que tá funcionando, tá funcionando. Entende? Então, assim, o pessoal fala, o D2 corta uma corda de tantas polegadas, não sei o que lá, tantas vezes, tal. Faz lá o teste da corda. Fica lá, corta, corta, corta. Não sei, por exemplo, corta 60 vezes, 200 vezes, não sei quantas vezes, sem perder o fio da lâmina. Beleza, tá bom. Quantas vezes você já teve que fazer um trabalho tão assim? De cortar tantas e tantas e tantas vezes. E não ter o tempo de fazer a fiação do item. Você precisa de um item muito, muito rebuscado, caro, importado, sei lá eu, né? Pra quê? Só pra mostrar. Só pra ter. Porque um desse aqui faz a mesma coisa. Entende o ponto? Então, assim, desde o começo que eu fiz esse canal, meu intuito é mostrar o EDC e etc. Mostrar itens, é claro. Mas principalmente nos itens, nos vídeos de EDC, qual foi sempre a mentalidade? Trazer e mostrar os itens para que quem está do outro lado da tela, aí onde você está, possa também adaptar seu EDC, ver uma segunda opinião, uma segunda chance de ter o seu EDC mais completo e preparado, inclusive sem gastar muito, certo? Então, assim, eu fico louco com o pessoal que fica falando que tem que gastar fortunas, sabe? Onde não tem que gastar fortunas. Pelo contrário, né? Você vai gastar fortunas e no nosso país você vai ser roubado, vão te levar embora seus itens, tá? Para você ir lá e aí ou você vai aprender ou você vai ser tão idiota e gastar de novo fortunas para ter os itens. Entende? Então assim, desculpe a opinião, tá? Nem perca seu tempo comentando se for falar besteira. Mas, poxa, para e pensa. Eu sempre quis ter as coisas, enfim, não tô falando pro pessoal, não tenha, tá? Cada um faz o que quer, novamente. Mas
eu parei e repensei a minha vida, sabe? E eu vi que um item, tô dando o exemplo do canivete, já dei o exemplo da lanterna, enfim, posso dar um exemplo do que agora? Relógio, sei lá. Eu tenho uma Mi Band 6. Era do meu irmão, ele comprou uma outra, me vendeu a dele, aí me passou. E cara, vou falar pra você, sabe o que eu uso dela? Minha opinião, porque é meu review, meu uso, meu dia a dia. Eu uso os alarmes, os lembretes, que é justamente para lembrar no trabalho do que eu não posso esquecer de jeito nenhum de fazer, tá? E tem rotina para isso. Porque o meu Cássio que eu tinha, que eu tenho ainda, né, mas que eu usava mais antes, ele tinha só um alarme. Então foi uma coisa que me facilitou a vida. Não largo dessa Mi Band por conta disso, certo? Só que assim, às vezes a pessoa precisa do G-Shock pra mostrar, só que ela é preparada, ela tem preparação. Dane-se que você tem um G-Shock, entende? Um F91W mostra a hora do mesmo jeito, cara. Você usa a funcionalidade do G-Shock, que ele tem alguma funcionalidade muito ferrada, parabéns. Não é para você esse, essa mensagem. Agora, cara, o cara compra um smartwatch pra ver a hora no pulso. Pra quê? Pra mostrar pros outros. Entende? Eu gosto bastante também do conceito de Grey Man, tá? Que aí o homem cinza, né, no caso, tá? E qual o conceito de ser Grey Man? Ah, o pessoal vai comprar os itens mais táticos e mais escuros. Cara, coloca a mão na consciência e pensa. Sabe quem é Grey Man? O mendigo que você não olha pra ele quando você atravessa a rua pra se livrar de perto dele porque ele fede. Esse é Grey Man, tá? Então assim, começa a analisar quem são os Grey Men que você não dá atenção, que você ignora, que você não ajuda, que se deixar você pega seu carrão e passa por cima dele, tá? Começa com esse. Não sei para quem vai assistir esse vídeo, né? Mas começa sendo Grey Man nas atitudes que você tem, tá? Tenta fazer com que não te enxerguem para sentirem raiva de alguma coisa que você faz, né? Primeiro começa com a vida, defendendo a vida, conservando a vida, tá? Depois usa seu EDC para inclusive também defender a vida, melhorar a vida, facilitar a vida sua e dos seus semelhantes, da sua comunidade, do pessoal que está do seu lado, no seu trabalho, na sua escola, no seu ambiente familiar, etc. Né? Que o conceito de Greyman, na verdade, é outro, né? É voltado para o EDC. Eu fiz esse paralelo aqui, tá? Mas o conceito de Greyman ajuda a entender que o que muita gente está fazendo e pregando é o contrário, tá? É o contrário. E vou dizer para vocês, tem país aí, país rico, país desenvolvido, onde o pessoal fala muito mais de segmento do que no nosso país, no Brasil. É aqui no meu ver que a gente tem que segmento, porque a gente sofre com violência e, e a gente se prejudica por pouca coisa, porque quer se mostrar para os outros, entende? E se mostrar muitas vezes uma coisa que a gente não é, que a gente não tem, que a gente não tem condição de ter, tá? E a gente quer ser mais do que a gente pode. Então pensa nisso
Analisa, pega o seu EDC e vê o que você tem, o que você está portando, entende? Por exemplo, eu tenho uma mochila velha da empresa onde eu trabalho, entende? Tá remendada, costurada, tá bem surradinha já. E é o que eu tô usando. Justamente para quê? Para não chamar atenção na rua. Eu tenho uma Victorinox, antiga também, mas eu acabo não usando, entende? Já pensei inclusive em vender, mas pensando nisso, é claro que o canivete também é uma coisa que fica mais velado, né? Então você vai colocar no bolso, ele some lá e acabou. Então, se você sair de casa com um canivete de R$ 10 ou com um canivete de R$ 1.000, só vão ver quando você tirar ele do bolso. Mas tem coisa que está sempre à mostra: relógio, mochila, seu veículo, seu carro, entende? Tá sempre à mostra. Então, assim, desculpe, mas se você é esperto o suficiente para se expor por conta de um bem que você tem, começa a considerar de novo aí, entende? Porque alguma coisa do conceito de filosofia, de Segre, Man, sei lá o que, talvez você ainda não tenha compreendido. Beleza? Esse é o recado de hoje. Tô passando aqui falando isso, inclusive é para ajudar, tá? Não é para zoar ninguém, para prejudicar ninguém com nada, mas é justamente para ajudar, tá? Para mim ninguém falou isso. Eu descobri com a minha própria pesquisa, com a minha própria força de vontade e não vou dizer que dando muito ponto de faca, porque eu me sinto super feliz e privilegiado pelo pouco que eu tenho. Mas se você não começou ainda, tá escutando isso, então eu não vou falar para você siga tudo à risca, mas para um pouquinho antes de gastar seu dinheiro suado, antes de se mostrar para os outros, para e pensa um pouco e depois você monta um EDC com solidez mesmo, que você vai ver que você não vai se arrepender, tá? Você vai se dar muito bem, você não vai sair de casa com medo, tá? Enfim, eu vou falar para vocês, eu tenho isso que eu falei agora, tá? Sair de casa com medo. Quando eu ganhei meu Cássio, que ele tava novo, por pura preocupação da minha cabeça, tá? Ninguém tava olhando nada. Eu saí com medo, porque pareciam que ia me roubar porque o relógio era novo, tá? Se eu saio com minha mochila da Victorinox, tá? Eu saio com medo. Por isso que eu já até classifiquei ela, tá guardada, né? E é uma coisa que eu comprei de segunda mão e que eu não paguei tanto, tá? Mas se eu uso, eu saio com medo. É... Tem coisa que a gente usa e a gente não sai com medo, sabe? Eu hoje não saio de casa com medo. Porque se me roubarem, vai ser por um acaso, sim, porque dei azar. Mas que foi porque eu chamei atenção, ou pelo menos não tentei chamar. Não tentei, sabe? Então a gente. E hoje na janta eu tava conversando com minha família e justamente debatendo algumas coisas sobre política e etc. Não adianta a gente defender governo, como diz, né? Ter político de estimação, tá? Porque assim, entra governo, sai governo, entra governo, sai governo. Você percebe que a sua vida muda? Ou percebe que a sua vida não muda? Eu, francamente, percebo que a minha vida não muda. Não muda
nem para melhor, nem para pior. Sabe? Tá sempre meio que estagnado. Só que cada vez mais o tempo passa e cada vez mais a gente vê coisa errada. A gente vê gente roubando. A gente vê tudo errado. Você compartilha com isso? Você também vê coisa errada em tudo, sabe? Pensa no país que a gente vive. Sabe, você vive em outro país? Pensa também nele. Fala pra mim. As pessoas não fazem as coisas erradas? Tudo errado? Tudo ao contrário? Tudo pensando em si mesmo? Ou, no caso aqui no nosso país, Brasil,